Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá! A endometriose é um problema que tem se agravado muito no universo feminino. Pouca gente sabe exatamente do que se trata, como que ela acontece, e é uma das causas de infertilidade bem importante. E saiba que você pode melhorar muito a sua qualidade de vida se você inserir vários hábitos, inclusive alimentares. Por isso que está conosco novamente a doutora Bettina Moritz, nutricionista, especialista aulas por esse Brasil afora sobre saúde da mulher, além de ser doutora em neurociência. Bettina, obrigada novamente. O que você pode contar para a gente sobre a endometriose? Muito obrigada pelo convite. A endometriose é uma das doenças que hoje em dia aflige o mundo moderno. Ela tem uma incidência bastante alta na população e vem crescendo assustadoramente, né? A maior parte das mulheres, elas não sabem que tem endometriose e descobrem quando vão pesquisar o motivo da sua infertilidade. A endometriose é uma das grandes causas de infertilidade no mundo moderno, né? Ela tem muita relação com a presença de toxinas ambientais, onde a mulher tem alterações genéticas que têm dificuldade de eliminação dessas toxinas, e essas toxinas, ao mesmo tempo, elas conseguem se ligar no receptor de estrogênio e fazer uma multiplicação dessas células endometriais. E a endometriose, ela é caracterizada pela presença de focos de endométrio, que é aquela camadinha dentro do seu útero que descama todo mês. Aquele sangramento da menstruação, esse é o endométrio, ele descama e vai embora. Durante essa fase de menstruação, a gente tem as contrações uterinas. E aí, durante essas contrações, pode refluir por dentro das trompas pedacinhos desse endométrio e eles podem cair dentro da sua cavidade abdominal. Eles podem aderir sobre a bexiga, sobre o intestino, por fora do útero, em várias regiões. E esses endometriomas, esses pedacinhos de endométrio que caracterizam a endometriose, que é a endometriose clássica. A gente também tem a adenomiose, que é um tipo de endometriose onde você tem a proliferação desse tecido do endométrio dentro da musculatura do útero, que você tem focos ou em grandes regiões. Tá. E você falou que ela tem um fator genético envolvido. Existe uma grande relação genética, alguns polimorfismos, algumas alterações genéticas já são conhecidas. Entre elas, uma das grande conhecidas é um aumento da produção de estradiol, que é considerado, entre aspas, o hormônio feminino, onde você tem mais produção de estradiol do que o normal. Então, às vezes, você vai avaliar o estradiol dessa mulher no meio do ciclo, esse estradiol está um pouquinho mais alto. E outra alteração genética associada é na GST, é uma enzima que ajuda na eliminação de toxinas ambientais. Então, você não tem a boa produção dessa enzima que ajuda nessa eliminação de toxinas ambientais e, ao mesmo tempo, essas toxinas ambientais, elas se ligam nos receptores de estrogênio, fazendo uma forte ação estrogênica. Então, elas conseguem aumentar a proliferação desses endometriomas. E aí, você não consegue eliminar essas toxinas ambientais adequadamente. Esses são dois grandes alterações genéticas já conhecidas. Pensando com os meus botões. Então, os contaminantes ambientais, esses que são os xenobióticos que a gente chama, que mimetizam o hormônio, são também fator para a piora desse quadro. Sim, todas as toxinas ambientais que tenham capacidade xenoestrógena, ou seja, elas vêm de fora do seu corpo, entram e se ligam no receptor de estrogênio. Todas elas vão ter essa ação de poder aumentar a proliferação e a sobrevivência desse endometrioma. Dentre elas, o que a gente tem mais conhecido, a gente tem os contaminantes plásticos. E aí a gente tem os fitalatos e principalmente o bisfenol, que é um grande xenoestrógeno, que está presente no nosso dia a dia. Todos os alimentos embalados em plástico acabam contaminando, mesmo que em microconcentrações, principalmente quando você coloca um alimento mais gorduroso num pote plástico. E aí, às vezes, você coloca para aquecer, né, num micro-ondas, por exemplo. Essa contaminação aumenta mais ainda. E principalmente se for não só um alimento gorduroso, mas um alimento ácido, molho de tomate em pote plástico, é terrível. E a gente também tem os agrotóxicos. Vários pesticidas têm efeito xenoestrógeno. E você está me fazendo lembrar que uma característica, principalmente aqui no Brasil, é o famoso cafezinho
naquele copinho de plástico. Gente, aquilo, além de ser veneno, você imagina com essa situação uma mulher que já tem uma genética para ter dificuldade ainda de jogar fora as toxinas, ainda se intoxica todo dia no seu cafezinho no trabalho, o seu chazinho. Então, gente, uma dica assim preciosa é todo mundo ter a sua caneca de cerâmica, né? Sim, a gente ajuda o meio ambiente, porque cada copinho de plástico, para ser degradado, demora bilhões de anos, né? Uhum. E você não se contamina com o bisfenol e com os fitalatos do plástico. Hoje em dia tem plásticos sem bisfenol, mas não sem os fitalatos, que também têm efeito xenoestrógeno. Olha só. E esses fitalatos também respondem da mesma maneira que o bisfenol, né? Alimento gorduroso, ácido, calor, frio, às vezes, né? Da mesma forma, o bisfenol parece ser um pouco mais agressivo, né? Ele parece causar mais toxicidade, mais efeito xenoestrógeno, mas a gente não pode deixar de lado os fitalatos, que também têm esse efeito xenoestrógeno e também é um contaminante ambiental que você vai consumir através desses plásticos. Então, gente, bom, agora nós vamos ter um depoimento, um testemunho de uma mulher que tem não só o histórico desses dois assuntos que você justamente citou. Principalmente é interessante, né? Porque ela e a irmã têm problemas assim semelhantes. Vamos ouvir? Então, a minha irmã, ela descobriu a endometriose, né? Porque não conseguia engravidar. E aí, os mesmos sintomas que ela tinha, eu também tinha, cólica muito forte e tal. E aí eu pedi para minha médica um exame CA-125 e uma tomografia. Foi aí que foi diagnosticado a adenomiose severa no útero. Porque até então só fazia as ultrassons e sempre não apresentava sintomas, né? Os médicos, né, na época indicavam para que não evitasse doces, tomar cafeína, evitar chocolate, refrigerante. Então, alguns passavam uma dieta alimentar, mas nunca se aprofundou no assunto. A adenomiose, ela prejudica muito a qualidade de vida, né? Principalmente na época do verão, a pressão fica muito baixa. Eu tenho muitas cólicas e então isso dificulta muito. E eu tenho também, por conta da adenomiose, muita anemia. Então eu vivo tendo que repor ferro, né? Olha, é um dilema, né? Porque existe o desejo de engravidar e aí tem-se os mitos, né? Em relação ao assunto. Então hoje eu busco um tratamento médico e procuro fazer a minha parte, né? Atividade física, alimentação, para não se desesperar, vamos dizer assim, em relação à situação, né? Eu gostaria de perguntar para a doutora se existe algum tratamento para adenomiose que não seja o uso do anticoncepcional ou até mesmo a cirurgia para retirada do útero. Roselane, obrigada pela sua partilha. Que coisa, não? Quer dizer, a irmã, que descobre justamente por conta da infertilidade, e ela, em paralelo, digamos, colocando também uma outra via dessa endometriose, né, na parede do útero, é isso? Sim, existe uma relação muito grande genética, então se a sua irmã tem, é bom que você pesquise, porque se você tem endometriose, realmente ela tem uma grande relação com infertilidade e às vezes você deixa para tentar engravidar depois dos 35 anos e pelo menos nas mulheres com endometriose acima de 35 anos, muitas vezes 80%, 90% dessas mulheres terão uma grande dificuldade ou até não terão filhos. Olha, O processo de envelhecimento do ósseo, do folículo, ele é maior quando as mulheres têm endometriose, principalmente dependendo do grau da endometriose. Mas existe essa relação genética bem forte. A adenomiose é um tipo de endometriose, só que ela afeta a camada da musculatura de dentro do útero. A endometriose clássica são pedaços do endométrio fora do útero. E na adenomiose eu tenho esse endométrio implantando dentro da parte do músculo do útero, que acaba gerando mais dor, mais contração desse útero, mais cólica, sangramento e também infertilidade por dificuldade de implantação desse embrião no momento que ela começar a tentar engravidar.
Betina, a nutrição pode ajudar? Pode ajudar e muito. A nutrição pode ajudar desde a sintomatologia, e aí se você às vezes tem alguma dúvida, se você tem uma cólica que é incapacitante, você tem muita contração do seu útero e tem um sangramento excessivo, e isso são os primeiros sintomas de endometriose. Então pesquise, vá atrás para ver se você realmente tem endometriose. Já existe cirurgia para endometriose, mas o mais importante é uma alimentação saudável que previna a formação desses endometriomas e da proliferação dessa endometriose. E dentre os campeões, a gente tem algumas substâncias químicas, como o resveratrol, que está presente dentro das frutas roxas, do açaí, do jambolão, em grande concentração a gente tem na casca da jabuticaba, a gente tem resveratrol também na casca do amendoim, se for um amendoim de qualidade. A gente tem também epigalocatequina 3-galato presente no chá verde, chá branco, chá preto e o tal do chá oolong, também é feito com a mesma plantinha, rico nessas catequinas. O próprio chocolate também tem epicatequinas e catequinas que ajudam na diminuição da proliferação desses endometriomas. E, além disso, a gente tem também a cúrcuma. A cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, ela tem um poder muito grande de diminuir a proliferação desses endometriomas. Então, na sua dieta, a gente vai precisar de frutas roxas, né, ou a própria amendoim com casquinha, né, e depois a gente pode falar até um pouquinho mais que tipo de amendoim é esse. É importante que você tenha um chá verde, um chá branco, umas 2 a 3 vezes por dia, pelo menos, e que você consuma talvez 30 gramas de chocolate meio amargo e adicione 3 colheres de café de cúrcuma, do açafrão da terra, com uma pitadinha de pimenta no seu dia. Isso para a gente começar a diminuir os endometriomas. E para terminar, nós vamos fazê-lo no próximo bloco, porque a doutora Betina vai contar também várias outras frutas, né, que têm um poder, gente, fantástico. Porque, afinal de contas, a genética conta, é claro, mas o ambiente, né, o que a gente chama hoje de epigenética, né, ela pode sim estar sendo modelada a partir de hábitos e de introdução de certos alimentos que no próximo bloco a doutora Betina vai contar tudinho pra gente. Espero por você. Hoje no Mais Saúde, a doutora Betina Moritz explicando o que é endometriose e o mais importante, o que você que talvez tenha uma genética para desenvolver a endometriose, o que você pode fazer para melhorar todo esse aspecto, né, Betina? E com comida. Vamos lá. Sim, a gente tem vários alimentos que podem ser introduzidos. Aí, inclusive, um dos grandes aliados é o própolis. O própolis, além de melhorar a imunidade, ele é muito rico num flavonoide chamado crisina. Ele tem vários flavonoides. E os flavonoides têm efeito também anti-inflamatório e têm efeito antioxidante. E a crisina, especificamente, ela tem uma atividade extra. Ela acaba diminuindo a transformação do hormônio chamado testosterona, o hormônio masculino, em hormônio feminino, que é o estradiol. Lembra que eu comentei anteriormente que essas mulheres têm um aumento dessa produção de estradiol. Então, você acaba tendo uma diminuição dessa produção de estradiol via esse flavonoide chamado crisina. Então, está presente no própolis, e você precisaria usar uma grande quantidade de própolis, talvez 40 gotas, 2 a 3 vezes ao dia, e também na farinha da casca do maracujá. Também é um outro grande aliado. Olha. Você aproveita a fruta na sua íntegra. Você usa a polpa para ajudar também no seu soninho, mas pode usar também a casca, que também ajuda na resistência à insulina, no diabetes, mas ajuda muito nesse sentido de diminuir a transformação de testosterona em estradiol. Além disso, a gente precisa aumentar muito a capacidade antioxidante dessa paciente. Toda vez que você tem endometriose, significa que lá no seu ovário você produz muito mais radicais livres. Então, você vai precisar consumir mais antioxidantes da sua dieta. E aí, consumir mais frutas coloridas, principalmente fontes de vitamina C, é de grande importância, e ricas em carotenoides. Tem um carotenoide chamado beta-criptoxantina presente na laranja, melão. Nas frutas laranjas, principalmente, no damasco, na manga, a gente tem, no mamão, a gente tem uma com concentração. O caqui é o grande campeão da beta-criptoxantina. Ela ajuda na diminuição do envelhecimento ovariano. Gente, eu demorei um tempo para aprender essa palavra, beta-criptoxantina, né? Parece aquela coisa da criptonita, né? Mas é uma criptonita para justamente todo aquele processo inflamatório, né? Isso, ele é um carotenoide como o beta-caroteno, por exemplo, né? Que é bastante conhecido da população. E a gente consumir mais que esses carotenoides tem essa atividade antioxidante,
não só no nosso ovário, mas no nosso corpo como um todo. Né? Então, é uma paciente que tem mais estresse oxidativo, mais produção de radicais livres, mas também ela tem mais produção de toxinas inflamatórias. Nesse ovário eu tenho muita inflamação, então eu preciso diminuir a inflamação. Um grande aliado é ainda o gengibre. Gengibre tem estudos mostrando que diminui as contrações uterinas por diminuir a inflamação. Então, diminui as cólicas, mas vai diminuir a inflamação também no seu ovário. Não só o gengibre, utilizar mais alho, mais cebola, a própria casquinha da cebola, que é muito rica em quercetina, né? Aproveitar essa casquinha da cebola. Então, você pode ter esse auxílio desses alimentos para diminuir a sua inflamação, o seu aumento de radicais livres e diminuir esse processo de envelhecimento do ovário. Eu lembro, Betina, que você fez assim, um programa também bárbaro na rádio, onde você falou sobre a melatonina. A melatonina ela é muito importante. A gente tem um número grande de receptores de melatonina dentro do ovário. Ela melhora a capacidade antioxidante do ovário, melhora a produção do folículo e diminui o envelhecimento desse ovário. Os alimentos ricos em fitomelatonina são muito importantes para essa mulher também, porque a mulher com endometriose tem uma diminuição da produção de melatonina local. Então, é importante que ela consuma mais kiwi, frutas vermelhas e roxas, que são muito ricos em fitomelatonina, as brássicas, couve, brócolis, couve-flor, nabo, repolho, o próprio rabanete, são muito ricos também em fitomelatonina. A banana, o abacate é rico em fitomelatonina. São alimentos importantes e melhor de serem consumidos, inclusive, à noite. O próprio kiwi também tem bastante fitomelatonina. Além disso, comentando das brássicas, eu comentei que essas mulheres, em geral, elas têm menor capacidade de eliminação de toxinas ambientais. Isso. Elas são muito ricas em enxofre. O brócolis, couve, couve-flor, nabo, repolho, por isso que ele dá aquele cheirinho assim meio de pum. Exato. Quando você está cozinhando, é do cheiro do enxofre. Esse enxofre é muito importante para nós, para nossa saúde. Então, às vezes, eu não estou muito acostumada, eu não gosto muito do sabor, mas cozinhe esse brócolis, o mais adequado é 3 minutos no vapor, corta ele bem fininho e mistura. Mistura no feijão, mistura num molho, mistura e cozinha no arroz, né? Você tem várias formas de você introduzir esse alimento na sua vida e ajudar na eliminação dessas toxinas ambientais. Nossa, quanta coisa, né? Quer dizer, a gente vê o quanto o alimento, quando você tem uma dieta diversificada, você consegue melhorar tudo, porque você não está melhorando só a endometriose, melhorando tudo, né? E essas mulheres com endometriose, Betina, está me ocorrendo aqui, elas têm uma facilidade maior para engordar? As mulheres com endometriose, elas tendem a ter uma facilidade para ter mais celulite. E isso existe associação porque a gente tem mais estradiol, e o estradiol é o hormônio que está por trás dessa patologia, né, que é considerada uma patologia, que é a celulite. Então, elas têm maior facilidade para a celulite, para o aumento da celulite. Tá. É possível, sim, que elas tenham uma facilidade para aumentar o tecido adiposo subcutâneo, mas não existe uma relação ainda direta comprovada. É por causa de toda essa inflamação, eu estava pensando em relação a ela. Mas existe, sim, uma relação entre a mulher que é obesa e aumento do risco de desenvolvimento de endometriose. Existe uma relação também não só dessa genética e também desse processo de obesidade causando essa... Favorecendo, né? Conforme você vai envelhecendo. Porque se você fosse jovem, no início do desenvolvimento de uma endometriose, os teus folículos estão jovens, os teus folículos têm maior capacidade ainda antioxidante, você engravida com mais facilidade, mas conforme você vai envelhecendo, esse processo de bioacumulação de toxinas ambientais, o processo do envelhecimento do seu ovário, tudo isso gera um aumento da taxa de infertilidade nessa mulher e a própria obesidade também é um outro fator agravante. Nessas mulheres também elas têm menores níveis de coenzima Q10, que é um importante nutriente para esse ovário, para a diminuição desse processo de envelhecimento ovariano. E aí a gente encontra na nossa dieta, o campeão em coenzima Q10 é a sardinha. Essa sardinha, né, que a gente fala tanto. E Betina, eu fico encantada quando escuto a Betina, porque é uma delícia, né? Além de tudo aqui, o programa Mais Saúde, eu digo que a primeira que mais aprende aqui sou eu, porque por mais que a gente estude, não adianta. Cada profissional vem e agrega muito valor, principalmente para a gente. Depois a gente fica conversando aqui nos bastidores e fica assim, você viu que ótimo, até os meninos gostaram de ouvir tudo isso. Betina, qual o recado que você daria para essa jovem,
Porque aí ela já pode começar a observar se ela é uma candidata a uma futura endometriose, como você disse, né? Sim. Observar a sua família, se alguém na família tem endometriose, se você tem muita cólica, muito sangramento na menstruação, né? Se você tem ciclos que tendem a encurtar, cuide da sua alimentação, cuide do seu ovário, consuma mais vegetais, consuma mais antioxidantes, vegetais coloridos, muitos vegetais coloridos, vegetais verde escuros, tenha o aporte de todos os nutrientes necessários e tenha uma alimentação mais saudável possível para preservar o seu ovário e para que você melhore a sua taxa de fertilidade, mesmo quando mais velha, diminua esses efeitos da própria endometriose e diminua a chance de entrar numa menopausa mais precoce. Ah, ainda tem isso? Sim. Ai, a gente precisa fazer um programa de menopausa, viu, Betina? Porque também é um outro paralelo no mundo feminino, né? Sim. Pessoas que não têm nada, que nem o programa de TPM que a gente fez, e pessoas que realmente padecem. E outro dia, no consultório, eu consegui chegar e ter uma paciente que com 70 anos ainda tinha sintomatologia. Eu falei, não, essa daí passou do tempo, não pode, não pode. E é uma realidade, né? Mas a gente vai fazer depois mais um programa sobre isso, tá bom? Sim. Querida, eu te agradecer muito, o programa foi ótimo, vocês podem estar divulgando, assistindo de novo no site e nós vamos encerrar, como sempre, com a mensagem do Padre Eliano, naquele momento de espiritualidade, agradecendo mais uma vez, Betina, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Um beijo nas crianças, que essa Muito mocinha obrigada. aqui tem 3 pimpolhos, que é a coisa mais linda, e tudo pequenininho, que é uma benção, né? Sim. E nós voltamos na próxima semana com mais um programa Mais Saúde. Espero por você. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. Estamos no quadro Saúde da Alma e eu quero citar com você o texto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo 40. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. Então nós estamos aqui no contexto do que os discípulos questionam Jesus sobre alguém que está realizando os sinais em nome de Jesus sem fazer parte do grupo dos discípulos. Então esse texto chama a nossa atenção o quanto é importante que nós tomemos cuidado com a inveja, com o contexto das disputas, dos partidos. Nós não podemos fazer da nossa vida ocasião para isso, porque na verdade é uma total perca de tempo nós ficarmos consumindo a nossa vida em função de disputas e rivalidades. Então é preciso que nós sejamos mais livres em relação aos nossos próprios dons e capacidades individuais. Porque na verdade, quem está seguro, quem está confiante em relação às suas próprias virtudes, os seus próprios dons, as suas próprias capacidades individuais, não tem necessidade alguma de ficar invejando as capacidades dos outros, porque vai desenvolver os seus próprios dons, já que cada pessoa é única. Então nós podemos aprender muito com esse texto, porque a inveja, na verdade, ela agita, ela envenena e corrói o coração. Por isso é tão fundamental que nós prestemos atenção nisso. Em vez de ficar defendendo partidos ou disputas, defenda a sua vida em Cristo, a sua individualidade, porque isso fará com que você cresça muito mais no chamado de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, derramando toda sorte de graças, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.